A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Aqui é a missionária Arlete para mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical Editora Betel. Estamos no segundo trimestre de 2018 e estudando sobre aperfeiçoamento cristão, propósito de Deus para o discípulo de Cristo. Hoje estaremos estudando a lição de número 3, cujo título é Usando as lentes da fé e dos propósitos de Deus. Antes de começarmos a nossa pré-aula, vamos buscar a direção do Espírito Santo de Deus como de costume. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos e agradecemos por mais esse dia, por mais esta pré-aula que tu estás nos concedendo. Pai, nos abençoe neste momento, nos revele as verdades da tua palavra, abençoe aqueles que se encontram presos por causa da sua fé, e dai a eles o livramento, dai a eles, Senhor, toda a provisão necessária. Te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Quero aqui agradecer de coração a cada um de vocês que está nos assistindo agora, que se inscreveu em nosso canal, deixando o seu like, o seu comentário. Muito obrigada pela sua participação. E também pedir a você que está nos assistindo pela primeira vez que inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para que você possa também ficar informado sempre quando postarmos algum vídeo. Lição 3, usando as lentes da fé e dos propósitos de Deus. O texto áureo de hoje encontra-se em Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 28, e diz o seguinte: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. A verdade aplicada nos diz que enquanto estão debaixo do sol, os discípulos de Cristo precisam ter sempre em mente a importância de usar as lentes da fé e dos propósitos de Deus. O texto de referência de hoje encontra-se em Gênesis, capítulo de número 45, versículo 4, 5, 7 e 8. E assim diz a palavra do Senhor. E disse José a seus irmãos: Peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque, para a conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face. Pelo que Deus me enviou diante da vossa face, para conservar vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó, e por senhor de toda a sua casa, e como regente em toda a terra do Egito. Amados irmãos, o primeiro objetivo dessa lição de hoje é explicar o significado da cosmovisão. Aqui na introdução da revista, temos uma pergunta. Sendo discípulos de Jesus, como temos percebido o mundo ao nosso redor? Como cristãos, a nossa visão de mundo deve ser feita através das lentes da fé e dos propósitos de Deus. Os valores ensinados na Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, são contrários à cultura e à cosmovisão de uma sociedade não cristã. Daí a necessidade que temos como filhos de Deus de confrontarmos e discernirmos os valores arraigados na cosmovisão do mundo pós-moderno, com o que ensina a palavra de Deus, e resistir à tendência de sermos absorvidos nas modas e modismos, doutrinas e até mesmo leis da cosmovisão do pensamento humano. Tópico 1. Cosmovisão, significado e importância. A origem da palavra cosmovisão é cosmos, que em grego significa ordem, disciplina, organização, sendo também usada para definir mundo ou universo. Alguns estudiosos afirmam que Pitágoras foi o primeiro a usar o termo cosmos, ordem,
para se referir ao mundo como um todo organizado e harmonioso. Embora popularmente o termo esteja mais associado ao espaço, ainda é usado como um sinônimo de mundo. Já a palavra visão significa ato ou efeito de ver e vem do latim, no sentido de ponto de vista. No dicionário online de português, encontramos a seguinte definição para cosmovisão: modo particular de perceber o mundo, geralmente tendo em conta as relações humanas, buscando entender questões filosóficas como existência humana, vida após a morte, etc. Concepção ou visão de mundo. Todos nós possuímos uma cosmovisão. Independentemente de você ter ouvido ou não falar sobre isso, você também possui uma cosmovisão. E conforme diz o comentarista desta lição, isso faz parte das nossas ações e reações, bem como da nossa compreensão da realidade. Sendo assim, trata-se de um aspecto intensamente prático. Aquilo que cada pessoa é e o que defende como regra de fé e prática, o que vive, é resultado da visão de mundo que permeia sua vida. Subtópico 1.1 Significado e conceitos. Segundo o dicionário Aurélio, cosmovisão é concepção ou visão de mundo, ou seja, a maneira de ver e entender o mundo. Já no dicionário de apologética e filosofia da religião, encontramos a seguinte definição para cosmovisão: é um conjunto detalhado de crenças combinadas de forma consistente ou coerente. Podemos comparar a cosmovisão que todos nós temos a um par de óculos. Para que possamos enxergar bem, precisamos de lentes e graus adequados aos nossos olhos. Caso contrário, teremos uma visão turva, embaçada, sem nitidez e totalmente desfocada do mundo físico à nossa volta. Espiritualmente falando, todos aqueles que já receberam a Jesus como seu único e suficiente Salvador vivem de acordo com a cosmovisão cristã, numa realidade visualizada com as lentes da fé e dos propósitos de Deus para as nossas vidas, onde a realidade faz sentido e é estruturada na palavra de Deus. Esse modo de ver o mundo, com as ideias e crenças que influenciam nossos conceitos, atitudes e decisões tomadas ao longo da vida, afeta toda a nossa forma de pensar, sentir e viver. Trata-se de um conjunto de suposições e crenças usadas para interpretar e formar opiniões acerca da humanidade, valores, propósito de vida, deveres no mundo, responsabilidades para com a família, com a igreja, com a sociedade, interpretação da verdade, questões sociais e etc. É por isso que existe grande diferença entre aquele que serve a Deus e o que não serve. Os valores e propósitos encontrados na Bíblia Sagrada e observados pelos filhos de Deus são infinitamente superiores aos valores e propósitos adotados pelas diversas filosofias humanas. Subtópico 1.2 Diferentes cosmovisões. Neste subtópico, o pastor Marcos Santana destaca 4 tipos de cosmovisão, dentre outras. A primeira é o materialismo e parte do falso princípio de que tudo no universo se reduz à matéria e que não existe nada além desta. Não admite o sobrenatural, como os saduceus faziam no passado, conforme Atos 23:8. Na visão dessas pessoas, não existe a eternidade e creem que o universo passou a existir do nada. São adeptos da teoria da evolução. A palavra de Deus, repetidas vezes, expõe com clareza como Deus criou e sustentou todas as coisas. Na Epístola aos Colossenses, capítulo 1, versículo 16 e 17, nós lemos: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes
ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Sobre a razão da existência do universo, sabemos que do nada, sem Deus, nada surge, nada começa e nada existe. O nosso Deus é aquele que chama à existência as coisas que não existem, conforme Romanos 4,17. O ateísmo, que consiste na negação da existência de Deus, é a outra fachada do materialismo. Muitas pessoas aderem ao ateísmo, mas diante do perigo, das crises e da própria morte, o seu ateísmo confesso desaparece, como atesta a história e os depoimentos individuais. Realmente, para se ter uma visão de mundo sob a ótica do materialismo e ateísmo, é preciso ter muita fé. A segunda cosmovisão citada pelo comentarista é o existencialismo. Trata-se de um princípio filosófico insalubre que defende a ideia de que as pessoas não devem se preocupar com os assuntos relacionados à espiritualidade ou religião. O homem deve tão somente aproveitar o máximo do que a vida e o mundo lhe oferecem e levar sua vida como bem quiser e fazer o que achar por bem, pois acreditam que o verdadeiro sentido da vida se resume em realizar os sonhos que proporcionam sua realização pessoal. A terceira cosmovisão citada na revista é o deísmo, uma corrente filosófica que defende a ideia de Deus ter criado todo o universo, a Terra, tudo que nela há, tendo, porém, se afastado de tudo que criou, deixando o mundo entregue à sua própria sorte, sem interferir mais no universo ou na história da humanidade. Para os deístas, Deus está além do universo, mas não nele. Acreditam que Deus não age sobrenaturalmente naquilo que criou. E por último, é citada na revista a cosmovisão humanista. Este é um princípio filosófico religioso que faz do homem a sua autoridade máxima. O próprio ser humano é quem decide entre o que é certo e o que é errado fazer. Deus e sua palavra ficam de fora no sistema humanista. É a supervalorização das capacidades humanas, o que eles pregam. Dentre as várias cosmovisões, quero ainda citar aqui o teísmo, que crê na existência de um Deus eterno, pessoal e transcendente, presente em todo o universo e além dele. Deus criou todas as coisas e é o sustentador de toda a sua criação, de modo sobrenatural. O teísmo crê na existência de um mundo espiritual. É a visão representada pelo judaísmo tradicional, o cristianismo e o islamismo. Existem outras cosmovisões, como o hedonismo, o gnosticismo, o panteísmo e várias outras, cada uma com uma filosofia de vida e crença diferente e sem nenhuma sustentação bíblica. Mas essas que foram abordadas neste subtópico são suficientes para nos fazer entender que, para corrigir a miopia espiritual degenerativa da humanidade, é necessário usar as poderosas e corretivas lentes da fé e dos propósitos de Deus na sua palavra para as nossas vidas. Subtópico 1.3. A importância da cosmovisão. Aqui não se trata apenas de olhar a realidade, mas procurar perceber razões, motivos e consequências nos acontecimentos e atitudes da vida. Temos aqui 2 exemplos citados pelo autor da revista de adoradores e suas cosmovisões, Caim e Abel. Enquanto que Abel foi um adorador com práticas e motivações certas, Caim foi um adorador com as práticas certas, porém com motivações erradas. Pela Bíblia, entendemos que as 2 ofertas apresentadas a Deus, tanto as de Caim como as de Abel, eram aceitáveis
e expressavam ação de graças e devoção a Deus. Mas o que parece é que Caim tinha falta de fé genuína no seu coração. Deus, então, não se agradou da oferta de Caim, porque olhou para ele e viu o que havia no seu coração. Todavia, Abel veio a Deus com a sua atitude certa de um coração disposto a adorar. A adoração de Caim teve a motivação errada e percebe-se que foi um mero formalismo religioso, o que não é aprovado por Deus em nenhuma época. A palavra motivação alude à intenção, propósito ou objetivo com o que fazemos as coisas. O Senhor Jesus fez um alerta sobre isso e exortou seus seguidores a não fazerem as coisas certas com motivações erradas. Os exemplos estão bem claros em Mateus, capítulo 6, os versículos 2, 5 e 16. É interessante, professor, fazer a leitura dessas passagens bíblicas durante a sua aula. O Senhor Jesus faz um alerta sobre isso. A visão de mundo de Caim não reconhecia os propósitos de Deus e sua total dependência dele, o que o tornou insensível ao alerta do Senhor em Gênesis 4, 4 a 7, decidindo agir por conta própria e sofrendo as sérias consequências de suas atitudes. A pergunta que devemos nos fazer é: a cosmovisão que eu tenho hoje condiz com a vida de um discípulo ou de uma discípula de Jesus Cristo? Tenho discernido a vontade de Deus para a minha vida através da sua palavra, a Bíblia Sagrada? Ou estou dando ouvidos às vãs filosofias infiltradas em muitas igrejas que embaçam a visão cristã, tirando o foco do alvo, que é Jesus? Fica aqui o alerta. Deus conhece as nossas verdadeiras intenções, portanto, sejamos vigilantes. O segundo objetivo desta lição é destacar a postura de José diante de realidades adversas e favoráveis. Tópico 2. O exemplo de José. Diz aqui a nossa revista que ele demonstrou uma visão de mundo baseada na sua fé em Deus e nas promessas e propósitos do Senhor na sua vida e dos seus. Subtópico 2.1. José e a realidade no lar. O escritor judeu Flávio Joséfo, em seu livro História dos Hebreus, assim descreve: José, que Jacó tivera com Raquel, era o mais querido de todos os seus filhos, fosse por causa das melhores qualidades de espírito e de corpo, em que sobrepujava os outros, fosse por sua grande sabedoria. Esse afeto que o pai não conseguia esconder incitou contra José a inveja e o ódio dos irmãos, agravados ainda por causa de alguns sonhos que o moço lhes contara na presença do pai e que lhe pressagiavam uma felicidade extraordinária, capaz mesmo de suscitar inveja entre as pessoas mais próximas. Percebemos aqui um problema sério dentro da casa de Jacó, o favoritismo por José, que além de ser um filho da sua velhice e com a mulher que ele mais amara, era um jovem obediente ao pai, tinha excelente comportamento, diferente dos seus irmãos. Isso causou a ira e a inveja dos irmãos de José, que na primeira oportunidade que tiveram, se livraram dele, vendendo-o para uns ismaelitas que, por sua vez, o venderam ao Egito. É interessante notar aqui a visão de mundo que José tinha. Ele respeitava e honrava o pai Jacó, reconhecia a maldade dos seus irmãos e as relatava ao seu pai. No entanto, não se contaminava com as coisas erradas que eles faziam. Mesmo sofrendo o isolamento por causa da inveja deles, continuava amando-os e fazendo-lhes o bem. Com a simplicidade
e o entusiasmo dos seus 17 anos de vida, ele contou aos irmãos os seus sonhos proféticos, sem esperar que isso fosse suscitar ainda mais ódio dos seus irmãos e até mesmo a repreensão por parte do seu pai Jacó. Jacó, apesar de repreendê-lo, entendeu o que Deus estava lhe revelando. Sabemos que o ódio, o ciúme e a inveja são sentimentos altamente destrutivos em qualquer época. As maiores desavenças familiares, os crimes passionais, são movidos por sentimentos dessa natureza. Tão logo percebemos a presença de tais sentimentos nos nossos corações, temos que buscar a ajuda de Deus imediatamente para nos livrar deles e não correr sérios riscos de cometer algo que possa nos fazer arrepender amargamente para sempre. Veja o que diz o comentário da revista do professor. A realidade em seu lar e os relatos bíblicos sinalizam que José era um jovem com valores bem definidos e seguro de sua postura, mesmo num ambiente com possibilidade de sofrer influências negativas por parte de pessoas tão próximas a ele. Isso nos leva a refletir sobre a nossa própria postura como crentes na pessoa bendita de Jesus, perante a família, perante a igreja e a sociedade na qual nós estamos inseridos. José resistiu àqueles conflitos porque tinha uma visão abrangente do mundo em que vivia. Tinha uma base sólida no conhecimento de Deus e cria na sua palavra e nos seus propósitos, ensinados pelo seu pai. Subtópico 2.2: José e a realidade longe do lar. Percebe-se nesse subtópico como a boa formação da base espiritual e moral de José fez a diferença longe da casa do seu pai. Em sua trajetória, após ter sido vendido pelos irmãos ao ismaelita e posteriormente ao Egito, lemos em nossa revista que, de filho, José passou a ser escravo e depois prisioneiro, antes de se tornar governador do Egito. Porém, Deus era com ele. E agora, o que fazer quando tudo parece dar errado em nossas vidas? Primeiro, o jovem José foi impactado pelo ódio e desprezo dos seus próprios irmãos, sendo lançado dentro de um poço. Muitas vezes, quando uma situação leva alguém ao fundo do poço, pode se tornar ainda pior, como aconteceu com José, ser vendido posteriormente como mercadoria aos estrangeiros, numa demonstração de ódio e desprezo sem igual. Na sequência dos acontecimentos, quando as coisas começavam a melhorar, o jovem José se viu numa cilada que o levou à prisão, injustamente. Já parou para pensar sobre a visão de mundo que José teve diante de todas essas situações? Que visão temos nós das situações favoráveis e prósperas da nossa vida? Reconhecemos o agir abençoador de Deus quando tudo vai bem conosco? Que visão você tem das situações adversas que surgem em sua vida hoje? Tem reconhecido que Deus está no controle de toda e qualquer situação de sua vida? Ou culpa Deus e as pessoas à sua volta quando tudo está difícil e pensa que já é o fim? Muitas vezes, amados irmãos, como professores da escola bíblica dominical, até ensinamos o que fazer nessas situações, mas quando acontece conosco, não conseguimos enxergar nada. Veja o que diz a palavra do Senhor na Epístola aos Romanos, capítulo 8 e o versículo número 35. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Veja agora a garantia que Deus nos dá nos versículos 38 e 39. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas presentes, nem futuras,
nem potestades, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você quer neste momento ser um vencedor? O segredo que fez de José um vencedor é o mesmo para nós hoje. É perseverar na comunhão com Deus em qualquer situação e em qualquer lugar. Subtópico 2.3: José e a mudança da realidade. O comentarista nos diz aqui na revista que a palavra de Deus nos instrui tanto a lidar com as dificuldades e momentos difíceis, como com as bênçãos. José aprendeu, e nós precisamos ter essa verdade bíblica em mente, que a realidade das dificuldades e das bênçãos vai além do momento e dos acontecimentos visíveis. É interessante notar como José soube vivenciar e lidar com as diferentes realidades que viveu, tendo em foco a sua fé e fidelidade a Deus, sabendo que o Senhor tinha total controle sobre o seu presente e o seu futuro. O terceiro objetivo desta lição é mostrar que a base da cosmovisão do discípulo de Jesus Cristo é a revelação de Deus nas Escrituras Sagradas. Tópico 3: a fé e os propósitos de Deus. Aprendemos aqui alguns pressupostos norteadores para o discípulo de Cristo perceber o mundo e saber como fazer nas diversas realidades. Fomos resgatados para pertencermos a Deus. Estamos no mundo, porém não somos do mundo. Devemos fazer tudo para a glória de Deus. A fé é indispensável no relacionamento com Deus. E nossa existência não se resume à vida debaixo do sol. Subtópico 3.1: a lente da fé. No mundo físico, uma lente tem como principal função fornecer imagens ampliadas de objetos minúsculos ou também fornecer imagens aproximadas de objetos que se encontram distantes. Dependendo da imagem fornecida pelo instrumento óptico, este pode ser considerado como sendo instrumento de observação ou instrumento de projeção. Como comentado em tópicos anteriores, espiritualmente falando, José usou a lente da fé para perceber as diversas realidades que vivenciou, e isso fez toda a diferença. Essa lente, chamada fé, ampliou a visão de José sobre cada situação, fazendo-o identificar os propósitos de Deus e crer na sua provisão e no seu livramento. Essa lente também aproximou em José a visão do cumprimento das promessas de Deus na sua vida. Subtópico 3.2: a lente dos propósitos de Deus. Quando usamos a lente dos propósitos de Deus, a nossa capacidade de visão espiritual se amplia radicalmente e nos faz enxergar o controle, a grandeza e a soberania de Deus nos acontecimentos mundiais, assim como nas situações pelas quais Ele nos permite passar. Foi assim com José. Veja o que diz aqui na nossa revista. Ao reencontrar seus irmãos, José testemunhou sobre a sua percepção, compreensão e convicção acerca dos acontecimentos adversos de sua vida. Deus me enviou, não fostes vós, senão Deus. Gênesis 45, 5-8. Entendemos aqui que ele reconheceu que tudo o que aconteceu na sua vida foi permissão de Deus para que sua família fosse poupada da fome, assim como toda a terra do Egito, conforme Gênesis capítulo 45, versículos 4-8. Não vale a pena, amados irmãos, murmurar diante de situações adversas que vivemos. Devemos, assim como José, usar a lente dos propósitos de Deus, procurando compreender e fazer a sua vontade e confiar na aliança que Ele tem conosco em Cristo Jesus,
o nosso Senhor e Salvador. Subtópico 3.3: a importância das Escrituras Sagradas. Sabendo que cada ser humano enxerga o mundo e vive conforme a sua cosmovisão, e vendo na história da humanidade o quanto as ideologias e vãs filosofias, hoje amplamente valorizadas e divulgadas pela mídia, têm influenciado o mundo para o mal, para longe do seu Criador, torna-se imprescindível para cada cristão verdadeiro se alicerçar na revelação de Deus através da sua palavra, a Bíblia Sagrada, que é a base da cosmovisão de todo discípulo de Cristo. Através dos tempos, Deus tem se revelado por meio de suas obras, de toda a sua criação. No entanto, é na palavra de Deus que temos uma revelação muito maior e especial, que nos foi dada de duas maneiras: na Bíblia, a palavra escrita, e em Cristo Jesus, a palavra viva. Para concluir, como discípulo de Cristo, todos nós passamos pelo processo de formação, onde devemos aprender a vivenciar os bons e os maus momentos da vida, tendo cuidado para não contaminarmos a mente com a cosmovisão mundana. Quem tem a cosmovisão cristã procura colocar em prática tudo o que aprende na palavra de Deus. Lembre-se da orientação que nos foi dada na Epístola aos Romanos, capítulo 12, versículo de número 2, que diz: "E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus." Dica valiosa: professor, incentive os seus alunos a fazerem diariamente a leitura da Bíblia para adquirir o conhecimento das doutrinas básicas da nossa fé e, assim, aperfeiçoar a sua cosmovisão cristã. Gostaríamos de lembrar aos irmãos que no blog revistaebd.com disponibilizamos os slides de cada lição, os vídeos e os 3 hinos sugeridos pela revista e mais comentários. Que Deus, em Cristo Jesus, continue nos abençoando e abençoe grandemente a sua aula. Continue conosco, nos ajudando nesta obra. Ore por nós e por este trabalho. E se você gostou desta pré-aula, deixa aqui o seu comentário, o seu like. E se você ainda não é inscrito, faça isso agora, para que você possa acompanhar este trabalho semanalmente. Que Deus, em Cristo Jesus, continue nos abençoando. Fique na graça e na paz do nosso Senhor. E até a nossa próxima pré-aula, se Deus assim nos permitir.